Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto de Informação em Recursos Humanos, o Pessoas e Talento. Um podcast onde quinzenalmente conversaremos sobre gestão de pessoas, sobre como construir equipas motivadas e comprometidas, com lideranças fortes, que transformam empresas comuns em organizações excepcionais. Receberemos neste espaço profissionais inspiradores, desde diretores de recursos humanos a CEOs, explorando o seu percurso, desafios e estratégias transformadoras de gestão de pessoas e liderança. Sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Hoje recebemos Nalina Cará. A Nalina é licenciada em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduada em Auditoria de Gestão e em Recursos Humanos. É atualmente a diretora de Recursos Humanos do Grupo Base Capital, um grupo português com cerca de 600 colaboradores, detentor de empresas nos setores automóvel, a C. Santos VP, logístico, a Europeças, industrial e tecnológico. Antes de integrar o Grupo Base, a Nalina desenvolveu a sua carreira em empresas multinacionais como a Unilever, a Sonai e a Microsoft, tendo várias responsabilidades, desde gestão de clientes a parcerias estratégicas, gestão de projetos, desenvolvimento de novos produtos, comércio internacional e ainda estudos de mercado. Também viveu 5 anos em Moçambique, onde liderou a estruturação estratégica e financeira de vários projetos de investimento nos setores da energia, infraestruturas, imobiliário e serviços. Vamos começar esta viagem com a Nalina e descobrir até onde nos leva. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH, Instituto de Informação em Recursos Humanos, e hoje recebemos em estúdio Nalina Cará. Bom dia, Nalina. Olá, Cristina, muito obrigada por estar Muito aqui bem. hoje. Bem-vinda aqui ao nosso segundo episódio do podcast. Tudo isto ainda é um bocadinho novo para mim, estamos aqui a aprender, portanto, se alguma coisa correr menos bem, vais ter que me perdoar, mas vamos esperar que corra tudo bem, irá correr com certeza. Eu convidei-te porque nós aqui falamos de talento, de pessoas, de gestão de pessoas, e o IRH é muito, Instituto de Informação e Recursos Humanos, muito responsáveis de recursos humanos, mas tu és responsável de recursos humanos do Grupo Base, mas de formação não és de IRH e tens uma carreira um bocadinho diferente. Era por aí que eu gostava que começássemos. Conta-me lá de onde é que tu vens, a tua carreira e como é que chegaste a diretora de Recursos Humanos do Grupo Base. É verdade, é um percurso muito sui generis. Eu tive uma longa experiência em multinacionais na área do marketing e das vendas, portanto, com grandes marcas, a trabalhar essencialmente o retalho moderno. E depois disso tive 5 anos em Moçambique, a trabalhar numa área também completamente diferente desta que foi a minha primeira experiência de trabalho, a trabalhar mais ligada à banca de investimento, à estruturação financeira. E é quando regresso a Portugal, há cerca de 5 anos atrás, que me junto ao Grupo Base. O meu primeiro desafio no Grupo Base, na verdade, foi liderar uma empresa que tinha uma fábrica de metalomecânica. Se calhar podemos primeiro explicar, porque estamos aqui a falar do Grupo Base como se toda a gente soubesse o que é o Grupo Base, mas se calhar não sabem. Mas se eu falar de C. Santos, já fala por si. Podes-nos explicar primeiro o que é o grupo? Sim, então o Grupo Base é um grupo que pertence a 2 famílias portuguesas, a família Batista da Silva e a família Soruia, e que desenvolveram vários negócios muito ligados ao setor automóvel. A grande empresa, que no fundo também, não só em termos de faturação, mas em termos de número de colaboradores, é o C. Santos VP, que é uma empresa de venda, comercialização de veículos automóveis da marca Mercedes e Smart, e também, mais recentemente, Aston Martin e Maserati, e de uma rede de oficinas de reparação e manutenção. Para além do C. Santos VP, o grupo tem uma empresa de distribuição de peças automóveis, a Europeças, presente norte a sul do país. Tem também uma empresa na área da indústria, que é a SLM, que é tratamento de superfície em grandes obras, como a Ponte 25 de Abril, para dar um exemplo.
Também faz parte do grupo a marca e a indústria em tempos dos Jeeps UMM. O grupo também detém uma empresa na área das tecnologias de informação muito ligada ao desenvolvimento de software de Business Intelligence, a Vera, e depois detém um conjunto de ativos imobiliários que gere, portanto, no fundo, são cerca de 600 colaboradores que estamos a falar. E, portanto, no meu regresso a Portugal, voltando aqui... Já lá vamos ao teu regresso, mas ainda queria voltar, antes de ires para Moçambique. Tu és licenciada em Gestão pela Católica, pós-graduada em Auditoria. Sim. E depois também em Recursos Humanos, também chegaste lá. Mas a tua carreira anterior sempre foi de marketing e vendas, ou seja, sim, ao sair da Católica, conta-me lá para onde é que tu foste. Então, quando saí da Católica, comecei a trabalhar na Unilever e, portanto, um percurso claramente marcado na gestão de clientes, no retalho moderno, portanto, as contas na altura do Carrefour, os Auchans e o próprio modelo Continente, mais no fim, muito também ligado ao desenvolvimento do marketing do ponto de venda, da gestão de categorias no ponto de venda e, portanto, muito projetos desta natureza. Depois sou convidada para me juntar à equipa do Modelo e Continente, da Sonai, na área do sourcing internacional. E, portanto, aqui mais numa lógica de desenvolvimento de produto. Também passei, enquanto a experiência da Sonai, pela parte da gestão da área dos brinquedos e do lazer, do desporto, portanto, também não a vender, mas a comprar e a disponibilizar no supermercado. E depois tive uma experiência na Microsoft, numa altura em que a Microsoft começa-se a focar mais no segmento do retalho e menos no segmento empresarial e, portanto, vem para as Vortens e para as Fnacs que nós conhecemos com uma posição, com um posicionamento diferente e de maior proximidade com o consumidor e, portanto, também fiz parte dessa equipa que trouxe a Microsoft e os produtos da Microsoft para próximo do cliente. Portanto, tudo bens de grande consumo e essa comercial. Foi a primeira. E tudo toda muito a tua comercial experiência e muito era marketing. Vender produtos no Unilever, na Sonai, na Microsoft. Sim. Estamos a falar de uma carreira super comercial, até que fostes para Moçambique. É verdade, fui para Moçambique atrás do meu marido, porque tinha sido desafiado profissionalmente para ir trabalhar para lá, e portanto eu fui para Moçambique, aquilo que no início seria... com 2 filhos muito pequeninos, uma pausa na minha carreira profissional acabou por durar, eu diria, 2 meses. Achavas que ias para lá, que não ias trabalhar, que ias tratar dos miúdos? Era um contexto diferente, um país diferente, claro, não fazia crianças ideia. Pequenas Pequenas e, portanto, achei que sim, que estava a fazer nessa altura com custo, mas com certeza uma opção pela vida familiar e um momento de pausa profissional, mas... as estrelas alinharam-se e na verdade assumi um desafio muito diferente do que ele estava habituada, que foi juntar-me a um grupo moçambicano para o desenvolvimento de projetos em várias peço desculpa, projetos em várias áreas e vários setores diferentes, portanto com uma lógica de desenvolvimento e de levantamento de capitais para o seu financiamento. E portanto foi trabalhar... O que é que te levou a aceitar uma coisa tão diferente, não é? Estamos a falar de banca de investimento, de ir buscar capital para desenvolver projetos. O que é que uma miúda que vem da Microsoft, de vender produtos Microsoft, eu vou aqui para a banca de investimento? Na verdade, em Moçambique. Em Moçambique. Na verdade, eu não estava muito convencida, aliás, achava mesmo que era um erro de casting quando me convidaram. Mas, na verdade, aquilo que se pretendia era a gestão destes projetos, era a gestão de uma equipa multidisciplinar que contribuía para as várias fases do desenvolvimento do projeto e, acima de tudo, também era este relacionamento interpessoal com diferentes instituições, com fundos de investimento, com capitais de risco e, portanto, era, na verdade... apresentar os nossos projetos, o vender os nossos projetos, na verdade, para atrair os investidores. E, portanto, isso
parecendo que não, era a minha experiência, não é? O desenvolvimento destas parcerias estratégicas e a venda do produto, e neste caso eram projetos de grande envergadura e de muitos milhões, sim. E portanto foi isso que me levou, e obviamente a oportunidade de crescer profissionalmente, aprendendo toda uma outra área, muito mais financeira. E estiveste lá 5 anos. E estive lá 5 anos. A desenvolver projetos até que decidiste voltar para Portugal. Sim, por razões familiares, porque o meu pai estava com um estado de saúde já bastante debilitado e, portanto, quis vir passar, digamos assim, os últimos tempos dele em Portugal e, portanto, vim de um momento para o outro, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás, de volta para Portugal, mas pouco tempo depois fui desafiada aliás, muito pouco tempo depois, fui desafiada para me juntar ao grupo Base Capital. E é engraçado que na minha primeira interação com o grupo achava que vinha para uma entrevista de diretora comercial para a área dos automóveis. Ias vender carros? Que ia vender carros, ou que ia gerir a equipa de vendedores de carros, porque na verdade era isso que se calhar o meu perfil ditava, e entendia até então que a minha experiência de Moçambique era uma coisa fora, não é, do contexto, e que agora retomava um bocadinho um percurso mais linear. A verdade é que saí daquela primeira entrevista com o ir pensar para casa o desafio de ser diretora-geral de uma fábrica de metalomecânica, a OMM, que na altura produzia estruturas metálicas para transformadores de energia para uma marca portuguesa bastante conhecida. Podemos que já não tinha, que é a EFASEC. Que era a EFASEC, e que não tinha já nada a ver com os jipes nessa altura, a não ser a marca, que ainda é detida pelo grupo e que ainda tem projetos ambiciosos para ela. E depois, portanto, regresso, inicio, portanto, esta gestão de uma fábrica num ambiente completamente diferente, a tentar perceber de corte, quinagem, soldadura, a gerir, não é, equipas de operários, não é, muito diferente, não é, de tudo aquilo que tinha sido a minha interação até então. Acontece que no contexto não só da pandemia, mas também da questão que aconteceu com a EFASEC, nós estávamos limitados em termos de expansão e diversificação comercial, e esta dependência de um cliente muito grande ditou o encerramento da nossa operação, e com isso, na verdade, o fecho de ciclo e a saída de cerca de 60 colaboradores. Portanto, toda a empresa, não é, acabou por arrumar e fechar. E, portanto, olhando assim um bocadinho para trás, Cristina, eu diria que esse foi a minha primeira ingressão no mundo da gestão dos processos de recursos humanos, porque nessa altura... Para o processo mais difícil, fechar uma fábrica. Processo mais difícil como é que foi isso para ti, pessoalmente? Eu diria que nessa altura eu tinha dificuldade de respiração, e não era por falta de paladar ou de olfato, foi muito difícil, até porque foi um conjunto de pessoas a quem eu tinha entusiasmado e motivado para darmos a volta por cima, e que fomos apanhados, não é, na curva com a pandemia e com a questão, obviamente, deste cliente, e, portanto, foi o mais certo de fazer, porque todos os indicadores de negócio assim o ditavam, e tivemos que, não é, no fundo, que gerir essa relação de fim. E nessa altura eu tive que aprender muito sobre estes procedimentos, portanto também sobre aquilo que são a regulamentação legal e laboral que está relacionada com isto, perceber todo o histórico laboral dos colaboradores, perceber as políticas, os procedimentos, e, portanto, eu acho que esse foi, de facto, o grande momento de começar a trabalhar e de me focar não na gestão do negócio, mas na gestão das pessoas e deste fecho de ciclo. Depois, quando estávamos quase no fecho da fábrica, não é? Portanto, nos últimos momentos, a administração convida-me para ser a diretora de recursos humanos do grupo. E eu, que costumo normalmente ter uma capacidade de antevisão de cenários, não é? Que toda esta minha escola me ensinou a fazê-lo, não estava nada à espera e fiquei bastante perplexa com o convite, mas muito rapidamente percebi o sentido, que era, de facto, trazer alguém do negócio, alguém que conhece bem a operação, que está muito familiarizada com indicadores de negócio, financeiros, para poder ajudar na gestão das pessoas
em benefício delas e do negócio, porque todos os negócios precisam de pessoas, uns mais e outros menos, mas eles são, sem dúvida, o ativo mais importante de qualquer empresa. E qual era o desafio que te propuseram? Disseram-te, Nalina, tu não és de recursos humanos, mas achamos que faz sentido seres a nossa diretora de recursos humanos. Porquê? Porque fala essa mesma linguagem de negócio. Foi assim que te venderam o projeto, foi assim que Foi, te agarraram. foi porque, primeiro, eu acho que também por outras características que se calhar vêm dessa minha veia comercial, a facilidade de relacionamento com as pessoas de topo e de mais baixas na hierarquia, não é? Portanto, eu quando comecei a trabalhar no Unilever, não é? Tinha vendedores e, portanto, pessoas que estavam no terreno e acompanhavam-os e, portanto, eu acho que tinha um bocadinho a ver com isso, mas também perceber o negócio, eu acho que também pela rapidez e pela forma com que nós antecipámos o cenário dramático que podia ser financeiramente a tempestade na fábrica, não é? Com o Covid na verdade, com a questão do Luanda Leaks, e portanto esse sentido pragmático de gerir as pessoas e de levar as pessoas no propósito da empresa, foi isso. Acho que depois também um bocadinho foi uma época muito conturbada e que todos nós, não é, vivemos nas nossas empresas e nas mais diversas funções, que foi lidar com a pandemia, e eu acho que esta garra, esta vontade de fazer, esta resiliência e esta capacidade de sair da zona de conforto e andar para a frente estavam lá, e portanto eu acho que foi um bocadinho isso que os motivou a escolherem-me, e pronto, e pelos vistos está a correr bem. Na altura e agora, o grupo é um conjunto de várias empresas, algumas tinham responsável de recursos humanos, imagino, como a C. Santos, que é uma empresa grande, em cada entidade, mas não havia uma estrutura central de recursos humanos. Como é que tu abordas esse desafio? Por onde é que tu começas? Estamos a falar, para recordar, a C. Santos, a UMM, a SLM, várias empresas. A Vera. Olhas para o conjunto de empresas, umas com mais colaboradores, outras com menos, perfis diferentes, desde a C. Santos até a Europeças, que vende peças de automóveis. Como é que tu abordas esse desafio? Por onde é que tu começas? Qual seria o teu primeiro objetivo? Sim, já existia no grupo esta vontade transformacional, não é, da gestão das empresas. Ela começou pela criação da própria holding, da Base Capital. Esta holding, na verdade, foi a arrumação das participações diretas dos acionistas, das duas famílias numa única entidade, mas também tinha esta perspectiva de criar centros de expertise, serviços partilhados para todas as empresas, com duas perspectivas. Eu diria que era a perspectiva de nós podermos ter o melhor de cada uma das empresas e isto poder estar acessível a todas as outras empresas, a elevar, não é, todas as empresas a um mesmo patamar. E depois também com a perspectiva de criar uma cultura de grupo, e que na altura contava também com uma outra grande empresa nossa, que era a Gamobart, comercialização também de veículos, mas aqui das marcas Peugeot e Opel. E portanto éramos um grupo com mais de 1000 pessoas, mas não tínhamos esta noção de grupo, estávamos cada um nas suas diferentes empresas. E portanto havia que criar esta cultura de grupo, e havia que criar e levar, não é, o Departamento dos Recursos Humanos a um nível de expertise. Aquilo que fizemos logo desde o início foi lançar uma revista. E lançámos a revista do Grupo Base, a revista Base, uma revista que é hoje em dia o alicerce de toda a nossa comunicação interna, onde se fala dos nossos produtos, das nossas empresas, dos nossos desafios, das nossas conquistas. Falamos muito das pessoas, promovemos através da nossa revista a mobilidade, porque falamos de oportunidades dentro do grupo, e portanto alicerçados nesta criação de uma identidade na parte um bocadinho mais, se calhar, de endomarketing, de mostrar quem somos.
Veio atrás disso também um conjunto de iniciativas lideradas pelos recursos humanos, iniciativas como, por exemplo, a partilha de um bolo rei em todas as instalações do grupo, estamos a falar de mais de 30 instalações, porque abaçam as pessoas, a oferta também transversal a todo o grupo de um jogo no Dia da Criança, para que as pessoas possam jogar no trabalho ou em casa com as suas famílias, porque abaçam esses momentos juntos. Portanto, um conjunto de iniciativas que foram endereçadas a todos os colaboradores numa voz que era o Grupo Base. E, portanto, começámos aqui a criar esta proximidade, esta partilha de valores e este sentido de pertença a uma coisa maior do que não fosse só a empresa. Depois, numa outra perspectiva, lá está, o elevarmos os recursos humanos a um papel mais estratégico. O que acontecia era que tínhamos, de facto, departamentos próprios em cada uma destas empresas, uns com maior desenvolvimento e outros com menos, e, portanto, juntamente com a administração, com as direções das empresas e com a minha equipa, decidimos o que era a nossa visão e a nossa missão enquanto Departamento de Recursos Humanos. E ficou claro o posicionamento estratégico. E uma das coisas que fizemos logo de imediato foi externalizar um conjunto de atividades mais administrativas, como o payroll, como a parte toda de compliance, através do apoio de um gabinete jurídico, a parte toda da higiene e segurança no trabalho. E, portanto, quando fazemos esta, digamos assim, esta externalização destes serviços mais administrativos, focámos-nos naquilo que era estratégico. E o que é que era estratégico? Disseste que analisaram o que é que era a visão e a missão. E claramente tudo que é, o que estavas a dizer, o payroll, a higiene e segurança no trabalho, as questões mais jurídicas, fora, externalizaram. Centram-se em quê? Qual é a visão, qual é a missão? Então, naturalmente, nós centramos na atração, no desenvolvimento, na retenção dos colaboradores. Esta é a nossa missão, mas é uma missão que não é alienada do propósito da empresa e daquilo que é o planeamento estratégico de cada uma destas empresas. E, portanto, o que nós fazemos é assumimos esse plano estratégico e os seus indicadores como nossos. E, portanto, não são outros. Temos, naturalmente, os nossos indicadores de tipo de recursos humanos, mas são estes indicadores dos planos estratégicos de cada uma destas empresas que temos a nossa missão. E, portanto, foi na persecução e na ajuda para implementar esse plano estratégico, para atingir os objetivos desses planos estratégicos, que se centrou e que se centra hoje em dia o nosso trabalho. Portanto, sendo que um desses indicadores de que falas sempre é a satisfação do cliente. Muitas vezes em RH falamos, ok, reduzimos o turnover, recrutamos tantas pessoas. Tu não, tu falas em satisfação do cliente, é esse o teu drive. Sim, aliás, não só está nos meus objetivos de avaliação, como na verdade está em todos da minha equipa e em todos os colaboradores da empresa. Portanto, a satisfação do cliente para nós é aquilo que dita o nosso sucesso, não só hoje, mas essencialmente para o futuro. E ela é transversal a qualquer uma destas empresas. E, portanto, nós trabalhamos nesse sentido. Por detrás disso, há muita coisa a fazer e que tem a ver com estes processos de recursos humanos tradicionais e naturais, que é não só termos o talento ou termos as pessoas que nos vão dar esse serviço ao cliente, do ponto de vista do seu relacionamento e do atendimento, do ponto de vista técnico também, não é? Nas reparações dos veículos, nos desenvolvimentos do software, levar com eles a perspectiva de que é no seu estágio de bem-estar que eles vão ter a melhor performance e o melhor desempenho, e isso vai se refletir na maneira como atendem o cliente e como satisfazem o cliente. Portanto, é um nível que está ali por debaixo, são alicerces que nós vamos implementando através da formação, do desenvolvimento, do acompanhamento e de também considerar outras perspectivas na vida dos colaboradores para além do trabalho, de maneira que eles possam ter o seu melhor desempenho, convictos de que isso é também o melhor atendimento ao cliente.
Deste-me um exemplo, quando preparámos esta conversa, por exemplo, que foste buscar ao setor da hospitality pessoas para atenderem o cliente. Sim, esta estratégia que nós decidimos de nos focar muito, se calhar mais até do que em cotas de mercado ou resultados, muito na satisfação do cliente, exigiu uma transformação. Desde logo nós tivemos aqui 2 ou 3 iniciativas. Uma delas, naturalmente, foi o assessment de qual era o perfil das nossas pessoas. E, portanto, perceber quem é que tinha maior facilidade no relacionamento interpessoal e quem é que estava mais ligado aos processos administrativos. E estamos a falar, então, de recepcionistas que assumem novas funções de gestão de cliente e de gestão do back-office. E, portanto, criámos estes descritivos funcionais, separámos as tarefas e passámos a ter uma equipa de linha da frente, por assim dizer, no exemplo concreto das nossas oficinas. Mas isso só não era suficiente. Havia todo um trabalho de desenvolvimento e de transformação para um atendimento de excelência. E, portanto, entendemos que devíamos ir buscar a experiência das pessoas do setor da hospitalidade e que, ao trabalharem lado a lado, iriam, por esse processo de aprendizagem em par, ensinar as melhores práticas de atendimento e depois haver, obviamente, o processo bilateral de os outros ensinarem a parte técnica da reparação automóvel. E, portanto, foi muito proveitosa essa estratégia, porque permitiu, lá está, aos nossos gestores de clientes perceber o posicionamento premium que o setor da hospitalidade, fruto pelo boom do turismo que fizemos sentir, teve. Depois acompanhámos isso com outras 2 iniciativas muito significativas. Uma delas, um programa de transformação B+, que passou por uma abordagem coletiva, individual, de chefias, de colaboradores, formações muito na premissa do 70-20-10, on the job, com coaching para a mudança, com coaching para a consolidação de comportamentos, e depois uma outra iniciativa que tinha a ver com a introdução de um projeto de gamification e que, no fundo, era transformar sob a forma de um jogo o incentivo ao bom atendimento ao cliente. E, portanto, as pessoas passaram através deste jogo, um jogo de Fórmula 1, portanto, um campeonato de Fórmula 1 em que cada unidade é uma equipa e cada mês é um circuito, em que são premiadas por terem pelo melhor atendimento, pela melhor produtividade. E ao fim do mês esses pontos que ganham transformam-se em euros nos recibos. Portanto, isso é bom, isso motiva, normalmente motiva bastante. Sim. Todo esse processo é numa perspectiva de consciencialização e de responsabilização das pessoas pelo seu trabalho e que tenham noção de que o seu trabalho tem um real impacto no negócio e nos números no fim do mês. E também fizeram isso com a avaliação de desempenho, que é uma área que trabalharam bastante, certo? Sim. Portanto, nós temos um processo de avaliação de desempenho que é bastante complexo, ou melhor, se calhar é de facto complexo porque é muito completo. Ele passa por uma autoavaliação, por uma heteroavaliação, por uma avaliação num registro sempre anónimo às chefias, também à satisfação e ao envolvimento para com a empresa. Mas, acima de tudo, e depois todo este processo acaba com uma reunião entre o colaborador e a chefia, onde se acordam não só no desempenho que a pessoa teve, mas também naquilo que são as motivações, as expectativas e o plano de desenvolvimento das pessoas, mas, essencialmente, esta avaliação de desempenho ela é consequente, ela é baseada em competências, em valores e em objetivos. E os objetivos são específicos da função, mas todas as pessoas têm os tais objetivos do plano estratégico. E, portanto, é em função desta avaliação de desempenho que se vai ditar diferentes patamares de premiação
consoante o desempenho, diferentes percentagens de aumentos salariais anuais, que se vai determinar mobilidades dentro da carreira, que se vai identificar colaboradores-chaves, colaboradores que precisam de desenvolvimento e colaboradores até mesmo que estão, se calhar, desmotivados, têm as competências e não estão a conseguir atingir os objetivos. E, portanto, isto é uma ferramenta para nós poderosíssima enquanto recursos humanos, para podermos olhar para o nosso capital humano e tirar o melhor partido dele, mas também tornou-se uma ferramenta muito importante para as pessoas, pela oportunidade das pessoas darem a sua voz nestes momentos de autoavaliação, de avaliação das chefias, de avaliação da satisfação com a empresa. Muito bem. Sendo uma empresa familiar, também há um ponto que eu gostava de abordar contigo, que é que a consciência social, não é que não exista noutras empresas, obviamente, mas muitas vezes nas empresas familiares isso é mais marcante e o Grupo Base não é exceção. As famílias que estão por trás têm essa consciência e têm trabalhado nessa área. Gostava em particular que me falasses do projeto Semáforo, no qual vocês participaram. Sim, é verdade isto que tu disseste, Cristina. O facto de serem duas famílias e famílias típicas, com muita consideração, muito unidas, com muita preocupação e muito sentido de irmandade, elas têm também esta preocupação para com os seus colaboradores. E estamos a falar de empresas que têm décadas, o C. Santos VP já tem mais de 100 anos, e portanto foram estas famílias que criaram estes negócios e que desenvolveram estes negócios com a consciência e baseada em princípios de colaboração. Com os recursos humanos e, portanto, e com as pessoas. E é essa preocupação, e como dizíamos há bocadinho, que hoje em dia, na verdade, são 600 colaboradores, 600 famílias, mas anteriormente eram 1000 famílias, e é a preocupação com o bem-estar e com a qualidade de vida destas pessoas que têm norteado, quer em serviço partilhado, quer individualmente, sempre a atuação do grupo, a preocupação com um rendimento digno, com condições de trabalho boas, com o oferecer oportunidades de desenvolvimento, o acarinhar já gerações, não é? Os pais trabalharam connosco, os filhos trabalham connosco, já temos casos também de netos que trabalham connosco, que motivou-nos a ser pioneiros no projeto Semáforo. E o que é o projeto Semáforo? O projeto Semáforo, na verdade, é uma ferramenta de avaliação aplicada ao mundo empresarial e muito com base na consciência de que a pobreza acontece até, como se costuma dizer, a pessoas que têm contratos de efetividade e, portanto, existe um risco de pobreza muito grande em Portugal com os efetivos portugueses e, portanto, o projeto Semáforo é este questionário que permite, de uma forma holística, porque toca em 6 macro dimensões que vão para além do emprego e do rendimento, conhecer os colaboradores de uma forma confidencial, mas com a vantagem de que para cada colaborador há uma sinalização se em determinado indicador está verde, amarelo ou encarnado. E, portanto, desta leitura muito simples sai um mapa de vida. Desse mapa de vida fica claro o que é que devem ser as prioridades para trabalhar e o desenvolvimento de um plano de ação. Do ponto de vista da empresa e do grupo, aquilo que nos permitiu com este projeto foi conhecermos e aproximarmos da realidade não do colaborador, porque isso já nós conhecíamos de todas as auscultações que fazemos, mas conhecer e ir um bocadinho mais além disso é conhecer a realidade do agregado familiar. E isto teve muito impacto, obviamente com orgulho, a situação dos nossos colaboradores é positiva, é verdade, é bastante positiva, mas existem áreas onde temos oportunidade de melhoria e a rede Semáforo, aliás, o projeto Semáforo tem uma rede de apoio que permite ao colaborador contactar diretamente, e o que é esta rede de apoio é um conjunto de parceiros nas mais diversas áreas que suportam pro bono os colaboradores
E também tem um conjunto de uma equipa de assistentes pessoais que também podem orientar na resolução dos problemas dos nossos colaboradores. E, portanto, tudo isto num regime de confidencialidade. Agora, naturalmente, aquilo que nós vimos e aquilo que nós nos apercebemos da realidade dos nossos colaboradores direciona um bocadinho a nossa atuação. E temos aqui alguns exemplos que já implementámos e temos também aqui um projeto muito ambicioso que ainda está a ser preparado para os colaboradores nesse sentido. Alguns dos exemplos, Cristina, vou-te dizer. Percebemos-nos da preocupação com a saúde oral e com a parte mais oftalmológica dos nossos colaboradores e, portanto, estendemos o nosso seguro de saúde à facilidade de acesso a dentistas e oftalmologistas. Um outro exemplo de medidas que implementámos ou que, com base nessa informação, estamos a implementar, desafios que lançámos aos colaboradores, que são incentivos à performance, terem como, por exemplo, prémio um fim de semana em família, porque percebemos, através desse questionário, que muitas famílias não tiveram a oportunidade de passar férias no ano passado com a família fora de casa. Um outro exemplo tem a ver com as preocupações mais financeiras e daqui, obviamente, o recurso a crédito, a dificuldade da poupança e, portanto, estabelecemos protocolos com entidades financeiras para termos bonificação de spreads, para fazermos análise de crédito, consolidação de crédito, iniciativas de formação em literacia financeira para ajudar os nossos colaboradores. Uma outra área também que para nós foi bastante elucidativa foi a percentagem de famílias que indicavam terem questões com saúde mental no seu agregado familiar. Então, nós tínhamos cerca de 50 famílias, destas 600 colaboradores, a dizer que tinham uma questão e, portanto, também isso fez com que nós desenvolvêssemos iniciativas, umas mais informativas, outras de grande caráter já mais prático, para ajudar estas famílias. E, portanto, o semáforo foi aqui uma ferramenta bastante útil e que eu recomendo que as empresas possam contactar, é feito através da ACES. Exatamente, é um projeto muito interessante feito pela ACES e que as pessoas podem ir ainda à internet, encontram-no facilmente e é uma forma de abordar o colaborador de forma mais holística, não só o colaborador, mas toda a entidade familiar para poder ajudar quando é preciso. E eu diria que deixa claro a noção ao colaborador de que a empresa tem a preocupação com ele enquanto pessoa e não meramente num trade-off de negocial, digamos assim. Claramente. Vimos que no início da nossa conversa que não vens de RH, não foi essa a tua escolha primária quando começaste a carreira. Agora, ao fim de alguns anos, o que é que tu achas que um perfil como o teu traz? Qual é a tua mais-valia para o setor dos recursos humanos, da gestão de pessoas? Eu acho que tem a ver com o facto de, como dizia há bocadinho, de já ter estado noutras cadeiras, ter vestido outros sapatos e calçado um calçador de sapatos, ter posto outros chapéus e ter esta visão mais holística e de diferentes perspectivas. E, portanto, também enquanto colaboradora e enquanto chefia também já estive do lado de lá e já precisei de muito do apoio não é, dos recursos humanos para os desafios que tive anteriormente. E, portanto, entendo que um perfil como o meu, que é marcadamente comercial, de desenvolvimento de negócio, de promoção, de relacionamento interpessoal, ajuda sempre nos recursos humanos, de visão estratégica. Não que eu entenda que pessoas que tenham tido um percurso de recursos humanos não tenham esta capacidade de visão estratégica, de conhecimento de negócio, mas no meu caso eu acho que traz a legitimidade de já ter passado por isso, já ter do lado de lá e quando venho para este lado tentar fazer com essa perspectiva e com essa compreensão. Portanto, eu acho que são as qualidades de relacionamento interpessoal, de comunicação, de capacidade de promoção do departamento, de sermos criativos, de entendermos, lá está, os nossos indicadores de negócio como nossos, não é? Eu enquanto comercial lutava
todos os dias para faturar, não é? E, portanto, hoje em dia eu luto todos os dias para a satisfação do cliente melhorar, porque eu sei que isso depende das pessoas e o meu papel enquanto recursos humanos é ajudar as pessoas a atingir esses objetivos. Portanto, eu diria que é um bocadinho este o conjunto de qualidades que não são as típicas de dominar o direito laboral, de dominar a estratégia dos recursos humanos, o ciclo de vida do colaborador, que são fundamentais e que têm que lá estar, e por isso é que eu fiz a pós-graduação em recursos humanos, a partir do momento em que assumi este desafio e que obviamente também estudei bastante na parte laboral, de direito laboral, mas todas as outras coisas que tive e que me permitem hoje sentar de igual para igual com os outros diretores, com as outras direções na comissão executiva, ter uma voz relevante e ajudar e participar na tomada de decisões. Acho muito interessante dizeres sentar-te e sentir-te de igual para igual com as outras, com o diretor comercial, o diretor financeiro, porque cada vez mais a pessoa dos recursos humanos é também do negócio e tem que perceber do negócio e se sentir completamente igual aos outros pares num comitê de direção, por exemplo, e não ser a parte mais administrativa. Exatamente. Muito bem. Na tua carreira, qual foi o momento mais desafiador? Não forçosamente agora aqui nos recursos humanos, mas qual foi o momento mais desafiador? Bom, eu diria que em termos pessoais foi ser mãe e porque mudou bastante, não é? Muda bastante a nossa rotina diária e torna bastante visível. Complica um bocadinho. Complica, torna bastante visível aquilo que são os nossos princípios e as nossas ambições e aquilo que queremos ser enquanto pessoas. O mudar de país também foi um grande desafio, não é? Portanto, quando vou para a África, para um contexto completamente novo. Portanto, esses foram os desafios, digamos assim, do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, foi cada vez que assumi uma função completamente diferente, ainda que, por exemplo, nos primeiros anos ter estado na Unilever e depois na Sonai, na verdade era estar de cada um dos lados da mesa. Quando mudo para o mundo das tecnologias da Microsoft foi um grande desafio profissional, quando mudo para a área financeira, quando regresso para Portugal, todas essas mudanças para mim foram sempre os grandes desafios que eu tive e que me trouxeram um conhecimento muito grande de quem é que eu sou enquanto pessoa e daquilo que eu quero. O que é engraçado, Cristina, é que a acompanhar todos estes desafios que eu tive, estiveram por trás disso empresas. E empresas que eu olho para trás e que estiveram lá para me apoiar e que impulsionaram, não é? Na verdade, estes desafios com os quais eu hoje olho para trás e orgulho-me e com os quais eu vivo com uma grande motivação e sentido de responsabilidade. E é esse sentimento de orgulho, de gratidão, de olharmos para trás e sabermos que houveram pessoas, empresas que nos apoiaram, que nos proporcionaram o crescimento que eu gostava de assumir como missão aqui nos recursos humanos para todos os colaboradores do nosso grupo. É isso que tu queres transmitir, as pessoas sentirem que a empresa onde estás as apoia e as ajuda e as vai estimula e as desafia. E, portanto, foi isso que eu vivi, não é? E tenho vivido, graças a Deus, e espero continuar a viver. E, portanto, é isso que eu gostava também de deixar em cada uma das pessoas. Muito bem. Já que estás aqui um bocadinho a concluir, nós temos um hábito no podcast e é que me respondas a 3 perguntas, sendo que a primeira é: qual é a tua máxima de vida? Eu fazia o trocadilho a dizer que a minha máxima de vida é vida máxima. Na verdade é viver intensamente, é viver cada dia como um dia que não volta atrás e, portanto, vivê-lo da melhor maneira que sabemos e que podemos, sempre à procura de aprender e sempre à procura de melhorar. E agora um filme que recomendas e um livro que recomendas? Eu pensei bastante nisso, mais até ultimamente nos filmes, porque gosto imenso de ver filmes e qual é que seria esse filme que eu ia escolher, e de todos aqueles que eu vi mais recentemente eu escolheria
O Coda. O Coda é um filme recente, 2021, e Coda significa criança de adultos surdos, não é? Portanto, em inglês, e relata uma história de uma adolescente, que é a Ruby, que é a única ouvinte numa família de surdos. E ela vive um grande desafio, que é a escolha entre aquilo que era o seu sonho de querer ser cantora e conseguir transmitir isso à sua família, e naturalmente a responsabilidade que tinha para com essa instituição enquanto intérprete e enquanto ponte entre o mundo dos surdos e o mundo dos ouvidos. E eu acho que este filme, e porque estamos a falar de um podcast de pessoas, retrata bem e ilustra bem vários desafios que hoje em dia nós temos. Um é as nossas ambições e os nossos sonhos pessoais e o nosso sentido de responsabilidade para com as instituições. O outro, que se aborda no filme de uma maneira também muito, muito perspicaz e que nos transmite, que é a capacidade de comunicação e de compreensão. E a necessidade de uma comunicação eficaz e de como é que as coisas podem tomar rumos completamente diferentes quando os intervenientes não têm a mesma informação ou quando a informação não é acessível a todos. E depois acho que também é uma outra temática que se fala muito, que é a temática da inclusão, do perceber diferentes perspectivas, e aquele filme retrata uma comunidade que é marginalizada, mas que na verdade é igual e tem muito para nos oferecer, e essa diversidade deve ser bem acolhida. Se pensar em livros, eu pensaria num livro que já li também há algum tempo atrás, não é de todo um clássico, era Maria Montessori e a Escola da Vida. E esta recomendação de livro tem a ver porque Maria Montessori, no início do século XX, pela sua determinação e resiliência, formou-se em medicina, completamente contra aquilo que era a convenção daquele momento, mas foi mais além do que isso, e preocupou-se muito com o desenvolvimento holístico das crianças, nas suas dimensões intelectuais, físicas, emocionais, sociais, e implementou um método que hoje em dia é abraçado por muitas instituições de educação. Eu acho que a história da Maria Montessori é uma história de coragem, de inovação, de determinação, que é aquilo que qualquer diretor de recursos humanos ou qualquer pessoa que está ali relacionada com a gestão de pessoas, não necessariamente nos recursos humanos, deve ter para enfrentar os desafios de hoje em dia. Muitos desafios que temos pela frente. Muito obrigada, Analina, por teres vindo partilhar este bocadinho connosco no início deste podcast. Obrigada por teres estado aqui connosco. Pelo convite. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir. Espero que tenham tirado daqui alguns insights, e aproveito também para os convidar a nos seguir nas redes sociais e no rhmagazine.pt. Obrigada e até à próxima. Obrigada. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred.